Olá pessoal, eu sou a Aline Dias e como toda terça-feira, hoje é dia de Chuck aqui no canal e vamos conversar sobre o 7º episódio da 2ª temporada de Chuck. Mas antes, não deixe de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural. Imagina o filme do Exorcista no mundo do Chuck, a versão de Tom Mancini para Exorcista. Foi esse o episódio de hoje. Então, tudo que aconteceu nesse episódio, vamos dizer assim, foram os desdobramentos do episódio anterior. No episódio anterior, aquela doutora lá maluca levou o boneco do Chuck. Então, nós tivemos, um embate ali dos outros Chucks. Tivemos a morte tanto do coronel quanto do Chuck bombado. E aí a gente viu, que o boneco bonzinho acabou matando a Nadine, que eu não gostei nem um pouquinho, porque ela estava sendo uma das minhas personagens preferidas. Mas, infelizmente, Tom Mancini quis assim. Enfim, então a gente viu, a Alex se sentindo muito mal com a morte da Nadine, que ela queria ter impedido, que não conseguiu. E o próprio Jake se culpando, porque uma boa parcela da culpa é dele, sim, por ter pensado que iria fazer uma lavagem cerebral no Chuck, que iria funcionar e que o Chuck iria virar bonzinho, Mesmo Devon falando 500 vezes que isso não ia dar certo. A essência do Chuck é ser mal, Então, quando o Jake já pegou o Chuck novamente, aquela doutora já pegou o boneco, falando que ele teria que tirar, aquele pedaço da alma do Charles dali para poder colocar a do Chuck Prime, que é a que está na Nika. Então, falou que precisaria do catolicismo, ou seja, de um exorcismo. Então, o que Padre Bryce fez foi pedir autorização do Papa para fazer esse exorcismo, O que ele conseguiu ser excomungado da igreja, Afinal, falar que você vai fazer o exorcismo de um boneco não deve ter soado muito bem aos ouvidos do Papa. Mas mesmo assim, ele resolveu fazer o exorcismo com a ajuda de todos que estavam ali, Com a irmã Catherine, que acho que não se lembra que feriu o braço, Porque eu lembro que ela tomou um tiro, mas ela não parece estar ferida desse episódio, E ali com o pessoal, que tá todos ali. Então chegou Kyle, chegou Nika, chegou Glenda, chegou todo mundo ali, tivemos um reencontro bonitinho, do jeito ogro deles, do Andy e da Kyle, afinal um não sabia se o outro estava vivo, Então tivemos ali um reencontro que foi bonitinho, condizente com os personagens, Foi assim meio ogrinho, vamos dizer assim. E aí, começou a Kyle dando uns soquinhos lá no Andy e depois eles se abraçando, tudo mais, e aí todo mundo se preparando para fazer esse exorcismo, porque o boneco não pode ter nada, tem que estar vazio pro Chuck Prime poder entrar no boneco. Então, todo mundo se preparou e aí a gente começou a ver que tivemos várias confissões que vão ser mostradas ao longo da série, Porque todo mundo foi se confessando com o Padre Bryce, porque antes de fazer, para eles estarem participando, precisam estar, assim, limpos, através da confissão. Alex, tava muito mal, brigou tanto com o Jake quanto com o Devon, falando que eles não tinham mais nada em comum e tal, e foi pro seu quarto e acabou se drogando um pouquinho ou não, porque parece que ele engole o comprimido, mas tem comprimido em cima da mesa. Então eu fiquei meio bugada se ela realmente se drogou, se não se drogou, se só tomou um comprimido, não entendi. Ela começa a ficar muito nervosa, então ela começa a puxar, todos os papéis ali da Nadine, que ela tinha tipo um mural, e quem aparece? Nadine, parecendo até uma fada madrinha, para falar novamente com Alex, dar forças para Alex. Gente, eu gostava tanto dessa amizade, o Mancini terminou com ela, que raiva! E aí ela fala que a Alex é forte, que ela pode superar isso, que todo mundo vai morrer um dia, que ela acabou indo mais cedo, mas que a culpa da morte dela não é da Alex, e que ela tem que ficar com os amigos dela, contar o que tá acontecendo com os amigos, porque eles são amigos dela, e tal, e encoraja a Alex, e depois até a Alex dorme. Gente, que cena, Mesmo morta, a Nadine mostra o quão ela é uma personagem importante, eu não vou superar a morte dela, não vou. Enfim, aí nós vimos que estavam ali todo mundo se preparando para o exorcismo, inclusive colocaram até uma máscara assim na cara do Chuck, tipo do Silêncio dos Inocentes, As referências fortíssimas, no capítulo. Então ele ficou preso, dentro de um armário para poder ficar ali, porque ele fica, vamos dizer assim, falando besteira assim para todo mundo, para poder irritar e tal. Então ele ficou preso ali. E a Glenda até foi conversar com ele e tal, e aí viu que é igualzinho a mãe dela, Então ela falou que ela era órfã, porque os pais não ligavam, pros seus filhos, na verdade. E aí, depois nós vemos o exorcismo começando, E assim, a cena
até um pouco parecida com a do Exorcista, né? Porque, logicamente, né, tivemos as suas adaptações, né? Nós tivemos o Chuck amarrado, e aí falando, eu matei a sua mãe, eu matei o seu pai, eu matei o seu amigo, eu matei não sei quem, né? Provocando naquele misto de provocação, né? E o Padre Bryce fazendo ali, né, o exorcismo, todo mundo ali, né, repetindo, né, tudo que o Padre Bryce estava falando, para poder exorcizar o Chuck. Lógico que não podia deixar de ter o vômito lá exorcista, sim, tivemos Chuck vomitando no Padre Bryce, né? Quando o Padre Bryce achou que estava, né, quase terminando o seu exorcismo, botou a cara lá em cima do Chuck, o Chuck deu-lhe uma mordida na cara, né? Não arrancou pedaço, mas quem tomou uma boa mordida, ele tomou, chegou até a sangrar um pouquinho. Aí continuou lá o exorcismo, né? Aí a Nica virou no Chuck porque viu sangue no Padre Bryce, mas aí a Caio estava atenta, deu-lhe um socão na Nica, e aí a Nica voltou, coitada. Eles botaram um pano no olho da Nica, né? Pra se caso tivesse sangue novamente, a Nica não virar no Chuck e tal. E aí a gente vê que o Chuck começou a flutuar, 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 né? E ele, o que está acontecendo? O que está acontecendo, né? Tá dando certo o exorcismo. Aí, lá, aquele pedaço da alma do Chuck entrou dentro do Padre Bryce, né? Sem o poder do Dumbala, né? Porque não teve o ritual do Dumbala. E aí entrou e ele começa, nossa, agora eu tenho 1,80 m, todo mundo, né, olhando assim. E aí o Padre Bryce, não, eu não vou deixar você controlar o meu povo. E aí o que acontece? Bum! O Padre Bryce explode, né? Isso que acontece sem o poder do Dumbala, né? E aí, bum, explodiu. O Chuck foi exorcizado. Essa foi boa, né? Uma ótima ideia do Don Mancini. Eu gostei bastante da dinâmica do exorcismo, de tudo que aconteceu ali, né? Nós vimos o Chuck sendo Chuck, né, recebendo um exorcismo e, sei lá, eu adorei ali tudo, adorei a ideia, adorei também, assim, que teve várias referências, né, a filmes de terror, que sempre tá tendo nessa temporada, gostei bastante. Então, assim, a gente viu muitas coisas legais nesse episódio, que foi muito bom, sim, até porque, né, é o penúltimo episódio da temporada, só vamos ter mais um episódio, né, que parece que vai ser épico, né, então o exorcismo acabou, vamos dizer assim, dando certo, não pro Padre Bryce, né, que descansa em paz, mas, né, enfim. E aí depois a Nica foi fazer, né, a parte do Dumbala para poder o espírito do Chuck, né, do Charles e Ray ir pro boneco e o boneco virar o Chuck Prime, né. Então o Andy agarrou o Chuck, começou a afogar ele na pia batismal. Gostei que o Jake fez alguma coisa nesse episódio, né, e começou lá a afogar lá o Chuck. Eu falei assim, ih, o Chuck vai morrer, se ferrou. Mas nisso veio aquela freira louca, a irmã Ruth, apontando uma arma para Lex. Então o Jake teve que soltar o Chuck, não sem antes ganhar uma piadinha, perguntando se ele estava malhando, porque ele não era assim. E que pena que ele foi interrompido no meio, né? Se era assim no quarto com o Devil, né? E logicamente ele tem que sacanear os dois, né? Sacanear o pessoal, porque o Chuck é assim, é por isso que a gente ama o Chuck. Aquela doutora pegou o Chuck e foi embora. Então continuou lá aquela irmã Ruth apontando a arma pra Lexi, mas Glenda, né, pegou a faca que era do seu pai e pum, jogou no olho lá da freira, que ficou parada, puxou a faca, saiu o olho e caiu. Gente, esse episódio foi maravilhoso. Tudo foi maravilhoso nesse episódio. Os detalhes, assim, os requintes de terror ali que a gente vai... Gente, foi maravilhoso. E aí a freira caiu morta, né? E aí a gente viu que o Andy foi lá, pegou a arma e deu uns 500 mil tiros no Chuck, matando o Chuck. Sim. O Ed conseguiu o seu embate final contra o Chuck. Sim, o Ed conseguiu. Depois de 34 anos, o Ed conseguiu matar o Chuck, né? Ele foi lá, matou e a doutora fugiu, foi embora. Né? E aí ele, né, falando com a Caio que não sabia mais o que fazer da vida dele, porque desde a primeira série ele só se preocupa com o Chuck, né, que ele conseguiu, né, o que ele tinha que fazer, então todo mundo ali, né, crente que destruiu o Chuck. Depois, obviamente, né, pra garantir, eles queimaram o Chuck. Né? Então ali nós tivemos meio que uma despedida, foi assim que pareceu pra mim, do Andy e da Kyle, né? A Kyle falando que também não sabia o que fazer, mas eles iam continuar vivendo. E aí mostra a cena final do segundo filme, né, do Brinquedo Assassino, que é a cena que eles venceram o Chuck também, né, e conseguiram sair da fábrica de brinquedos ilesos, e ela falando basicamente a mesma coisa, que não sabia o que eles iam fazer e tal, mas que eles iam seguir com a vida, né, então mostrou aquela cena, né, final ali, me parecendo que é o final de Andy e Kyle, que agora eles vão ter uma nova vida sem o Chuck, vão ter que aprender a viver assim, né, afinal, são muitos anos, né,
vivendo à sombra do Chuck, né? Com medo e tudo mais. E agora eles acharam que derrotaram o Chuck, né? E aí a gente vê a confissão da doutora pro padre Bryce, né? Ela falando que ela está segura pelo segredo de confissão e tal, que ela sabe o que vai fazer, que já tem um plano, que ela sabe a fonte do poder e tudo mais. Eu falei assim, essa velhinha armou alguma coisa. E sim, ela armou, sim, a alma do Chuck, antes de tomar os tiros ali, passou pro corpo da doutora. Então Chuck está lá no corpo da doutora. Bem que eu achei que ela tava correndo um pouquinho rápido demais, né? Mas, né, naquela hora com tudo acontecendo, a gente acha que realmente aconteceu, né? Então Chuck está dentro dela e vai voltar a ser boneco, né? Ela vai botar a alma no corpo de outro boneco, porque já aparece na promo do próximo episódio que vai aparecer o Chuck novamente, né? Então, assim, eu já quero ver como é que vai ser o próximo capítulo. Também vimos, né, Tiffany Glenn, a boneca da Tiffany, que tá com a Jennifer Tilly, né, dentro do seu corpo, né? Então nós vimos ali também elas fugindo, né? Porque Jennifer Tilly está sendo procurada pela polícia. Então a Tiffany começou a falar que vai trocar de corpo de novo com a boneca, que ela vai ficar no corpo da boneca, porque ela tem que ir pro corpo de uma boneca Belle e tudo mais, e que aí a Jennifer Tilly vai tomar conta do próprio corpo e tal. Então a Jennifer Tilly, né, começou a ficar preocupada porque ela vai ser presa por assassinato, né? E aí ela conseguiu soltar, né, as suas mãos que estavam amarradas, fugiu do carro. A Tiffany saiu correndo atrás dela e a Jennifer Tilly, no corpo da boneca, foi atropelada e puf, coitada, né? Virou sangue. Explodiu praticamente, vamos dizer assim. Então Jennifer Tilly está morta. Né, eu fiquei chocada com essa cena. Eu achei que elas iriam trocar mesmo, queria ter isso, sei lá, mas não imaginei que a Jennifer Tilly iria morrer na franquia, assim, e tão rápido, porque a gente só soube que ela estava viva no episódio passado, né, a Boone já morreu, né, e depois vimos que Tiffany e Glenn chegaram lá na escola também, né, vimos que Nika ficou sem o Chuck no seu corpo, vendo também o que iria fazer da sua vida, e aí chegou a Tiffany, ela olha pra Tiffany com muita raiva nos olhos, ela pega a arma para matar a Tiffany, e aí o Glenn entra na frente e toma um tiro. Como assim? Aí o Glenn tomou um tiro, que era pra ser da Tiffany, né? E aí eles entraram no carro. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer, porque ela tomou um belo de um tiro, né? A queima-roupa. E não sei se vai dar tempo de socorrer ou se vai voltar para o boneco, né? Será que nós vamos ter o boneco Glenn novamente no próximo episódio? Porque o tiro foi pra alguma coisa, né? Então eu acredito que, como é a série do Chuck, pra não deixar seu filho morrer, a Tiffany deve, né, fazer lá o ritual do Dumbala e a alma, né, do Glenn ir para o corpo do boneco Glenn, né? Então nós vamos ver novamente, eu acredito que o boneco Glenn ali, né? Porque ali o boneco é só boneco, nós vamos ver o boneco com alma, né? Tô achando isso porque acho que não tem nexo de ter tido aquele tiro se não acontecer isso, né? Não vai ser só pra Nika se sentir tão culpada, né? Porque a Nika não queria tirar no Glenn, ela só queria matar a Tiffany, por tudo que a Tiffany fez com ela, né? Ela queria se vingar tanto do Chuck quanto da Tiffany, né? Por tudo que eles fizeram com ela. E agora ela só vai sentir culpa, né? Por ter matado o Glenn. Nossa, foi... Não gostei dessa cena, não, hein? Assim, eu vou até gostar de ver novamente o boneco, mas tadinha da Nika, já sofreu tanto, vai sofrer mais. Poxa, Dom Mancini. Tadinha da Nika. Bom, enfim, então assim ficou a série, né? Provavelmente Glenn vai voltar pro corpo do boneco, nós só vamos ter um dos gêmeos, que vai ser a Glenda, né? E no próximo episódio o Chuck vai voltar pra se vingar, porque já tem a promo, e já deu pra perceber que vai estar no Natal, né? Eles vão estar ali tentando comemorar o Natal e o Chuck vai entrar pela chaminé com uma serra elétrica, né? Então vamos ter referência ao massacre da serra elétrica, né? No próximo episódio, que me parece que vai ser tão épico como o último da primeira temporada, né? Já tô querendo ver como vai ser, porque eu tô achando que vai ser completamente demais. Bom, e eu quero saber de vocês. Vocês gostaram desse episódio tanto quanto eu? Deixa nos comentários o que vocês acharam desse episódio, que não aconteceu nada do que a gente pensou, só aconteceu coisas que ninguém imaginou. Deixe nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, as teorias para o próximo e vamos continuar essa conversa. Não deixem de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural, de dar aquele like no vídeo que ajuda muito e de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. Obrigada por vocês terem ficado até o final. Beijo!